Eu vou colocar aqui para você assistir uma fala do pastor André Valadão e eu quero saber qual que é a sua opinião em relação a essa fala dele e o que você pensa em relação ao André Valadão. Assim, porque ao menos o posicionamento do jornal aqui ele é bem claro, bem fácil de entender. Um pastor chamado André Valadão disse num culto que os evangélicos deveriam matar pessoas LGBTs. Essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Bem, antes que eu comece a falar, eu vou pedir já para você se inscrever no canal, comentar, como eu pedi, qual que é a sua opinião em relação ao André Valadão, ao que ele disse. Bem, eu não tenho nenhum compromisso com o André Valadão, não conheço o André Valadão, então assim, eu acho que eu posso falar de maneira livre, né? Eu sou evangélico, eu sou batizado aí por volta de 15 anos dentro da igreja evangélica. E assim, eu não sou o melhor evangélico que existe, eu não sou o melhor exemplo que existe. Mas dentro das minhas limitações, eu tento realmente fazer o melhor para estar cada vez mais próximo da palavra de Deus. É muito triste o que aconteceu nesse último governo Bolsonaro, que muitos pastores se aproveitaram dessa suposta fala em prol da família, em prol dos costumes, em prol da palavra de Deus, para tentar fazer a sua igreja crescer. Você pode ter certeza que as autoridades, né, os pastores, melhor falando, que colocaram políticos em cima do altar, eles não fizeram isso de graça. Né? O pastor que coloca, seja um vereador, um deputado, um governador, ali em cima do altar, que é um local sagrado, ele não fez aquilo de graça. Ele teve uma grande troca por trás disso. Essa referência que o André Valadão fez, ele fez uma referência àquela parte da palavra de Deus que quando Deus, após que ele acabou com o dilúvio, teve o dilúvio os únicos humanos que se salvaram foi Noé e a família dele. Deus acabou com o dilúvio e lançou um arco-íris meio que selando, mostrando que Deus nunca mais ele iria acabar com a humanidade, que meio que poderíamos ficar tranquilos em relação a isso. Mas não dá para saber se essa fala do André foi específica, direcionada para o povo, ou para a população homossexual, ou se foi para geral. Isso aí realmente precisaria falar diretamente com ele. Mas seja como for, não é com uma fala agressiva que a gente vai tentar mostrar e apresentar a palavra de Deus para as pessoas. Não é só o André que ele vem com falas infelizes, até mesmo a irmã dele já fez vários pronunciamentos e falas infelizes que não deram certo e não foram bem vistas pela comunidade. Mas isso aí acaba que são ossos do ofício, né? Porque aquela pessoa que ela trabalha com o microfone, com o público, mais cedo ou mais tarde, uma hora, essa pessoa ela vai falar besteira, como se diz, né? Vai dar bom dia a cavalo, né? E é isso que o André tem feito de maneira repetitiva. Não é com a fala agressiva que você vai mostrar, como eu falei, a palavra de Deus para uma pessoa. O que você acha? Um homossexual, uma pessoa trans, né, uma pessoa da população LGBT, J, não sei. Quando ela escuta uma palavra dessa, o que ela pensa? Não, é isso mesmo, eu vou me conscientizar, eu tô errada, né? Eu vou aceitar a pessoa me matar. Não, não é por aí. Né? Jesus Cristo, ele é amor.
né? E é sabendo dialogar. Tá na Bíblia que até mesmo a verdade, você tem que saber como falar a verdade para uma pessoa. Mesmo que a pessoa esteja fazendo tudo errado, não é da maneira agressiva que você vai apresentar o amor de Deus para essa pessoa. Não existe apenas o pecado do homossexualismo, não existe apenas esse pecado, tem vários outros pecados. Mas uma coisa muito ruim que as pessoas têm feito é praticar aquele cristianismo de conveniência. O que é isso? A pessoa segue apenas aquilo que interessa a ela, deixando de lado toda a palavra de Deus. Ou seja, isso aqui me interessa, isso aqui eu vou seguir. Não, isso aqui dá certo para mim. Eu não vou não vou dar ouvido para as outras coisas. Não é assim. A palavra de Deus fala que a partir do momento que você peca, que você transgride um único mandamento, você está transgredindo todos os outros. Isso é algo que precisamos ter a devida atenção. Quando uma pessoa do tamanho do André Valadão fala, pronuncia, né, uma opinião tão infeliz, para aquela pessoa que ela não segue a palavra de Deus, o que você acha que essa pessoa pensa? Que ela pensa que só o André Valadão é assim? Ou que todos os líderes religiosos são da mesma forma? Que todos são, né? Porque a pessoa ela não conhece. Então ela não vai saber separar, esse é bom, esse é ruim, não. Ela vai ver todos com a mesma régua, vai pensar, não, todos os líderes religiosos são ruins e todos eles são homofóbicos, todos eles querem me matar, e não é assim, né? A Bíblia, ela é um grande segredo da Bíblia, que você não pode interpretar a Bíblia de maneira literal. Você não pode pegar o que está escrito lá e aplicar de maneira literal, exatamente como está lá. O próprio Jesus Cristo, o que ele fazia? Para conversar com as pessoas, ele não chegava e falava assim diretamente. Ele usava metáforas, parábolas, para que as pessoas pudessem entender. E assim é a Bíblia inteira. Você tem que saber interpretar. Por isso que a Bíblia, ela tem fascinado, ela tem, né, trazido tanta curiosidade para as pessoas por tantos anos, porque não é um simples livro. Você tem que olhar ele com os olhos da fé. E não adianta apenas a pessoa ela simplesmente falar da palavra de Deus, expulsar demônios, fazer caridade. Deus, através da Bíblia, ele disse que Jesus, no fim dos tempos, essas pessoas que disseram, que expulsaram em nome de Jesus, que fizeram tudo em nome de Jesus, mas que tiveram a vida sem obra, aquela negócio, né? Fé sem obras, Jesus iria dizer, afaste de mim que eu não conheço vocês, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa, ela se pronuncia de uma maneira tão agressiva, de uma maneira tão expulsar as pessoas da visão de Deus, porque Jesus era amor, é uma vida sem obras, é uma fé sem obras. O André Valadão, ele não serve de nenhuma referência a partir do momento que ele colocou várias pessoas ruins, pessoas perversas mesmo, lá no altar da igreja dele. Porque a partir do momento que você coloca uma pessoa que qualquer pessoa para subir no altar de Deus, qualquer pessoa que não tem o mínimo compromisso com a palavra de Deus, no altar, se é que eu posso chamar aquilo de altar, você está totalmente fugindo da palavra de Deus. Pois bem, essa aí era a minha opinião, é a minha opinião em relação ao caso. Realmente eu penso que ele foi infeliz sobre o que ele disse, sobre o que ele vem dizendo. E se inscreva no canal e comente aí qual é a sua opinião em relação a essa fala do André Valadão e sobre o que o André Valadão tem feito no meio cristão. Valeu!